Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2025 e estamos aqui para a aula de número 129 do nosso curso do livro Reforma Íntima Sem Martírio. 3 horas da tarde e eu estou aqui com vocês de novo para a gente dar mais um passo em direção a entender a nossa singularidade, a entender a gente como a gente e a criar uma nova base para a nossa fé e a criar uma nova base para a nossa reforma íntima. E aí, vocês tiveram essa semana para nós todos, né? Eu também, né? Nós tivemos essa semana para olhar para o nosso interior e buscar quais são as nossas crenças emocionais, né? Quais são essas forças emocionais que a gente tem dentro de nós e que a gente precisa buscar, né? Em outros a validação. A gente precisa buscar em grupos a validação. Então, eu acho que todos nós temos esse pacote de crenças, né, que a gente precisa batalhar, lutar contra, né, para quebrar, né, e parar de buscar essa validação. Todos nós temos isso. E o mais difícil é identificar. Não de onde vem, às vezes é fácil identificar de onde vem. Eu falei para vocês, eu tenho algumas crenças que eu tinha, que eu identifiquei de onde vem. Por exemplo, a crença sobre gatos. Eu gostava de gato. Mas por quê? Meu pai é criador de pássaros. Meu pai gosta, né? Ele é criador de passarinhos. E como todo criador de passarinhos, gosta de gato. Natural, né? Gato, alguns pegam. A Marie, minha gatinha, não pega passarinho. Mas alguns pegam, né? Então, é natural que ele não gostasse de gato. E o que que ele passou para nós? Essa impressão. Ah, ele passou porque quis? Claro que não. Claro que não, isso é uma coisa dele. Que eu não sei, se não me engano, meu avô também passou para ele, que meu avô gostava de pássaro também, se não me engano, meu avô passou para ele, né? E quando eu quebrei isso? Quando a Manu chegou um dia e falou para nós aqui em casa, eu quero um gato. Nós pensamos, né? Imaginamos um gato, né? Aí a mãe dela ainda chegou e falou, gato? Né? Um cachorro. Aí eu, um chau-chau, nós tivemos um chau-chau, né, há um tempo atrás. O que você acha de um chau-chau? Quero um gato. E mais, eu quero uma gata e vai chamar Marie. E agora, hein? Tem que ser uma gata e ainda ela quer que chama Marie. Putz, grila. E agora? O que que a gente faz? Né? Não sei, né? Vamos pensar o que que a gente vai fazer. E tenta, 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 não conseguimos até a gente sucumbir a Manu e trazer a Marie para casa, né? Achamos a Marie e trouxemos a Marie para casa. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Gente, a Marie é um amor. O que que eu tive que fazer? Quebrar minha base. Quebrar minha base. Para quê? Para a Marie poder chegar. E quem me ajudou nisso? A Manuela. A Manuela fez eu repensar isso aí. Entendeu? Eu poderia falar, não, gato aqui em casa não entra, ponto final, quem vai entrar vai ser um cachorro, se você quiser, se não quiser, vai ficar sem bichinho. Mas não, eu aceitei quebrar minha base. Eu aceitei mudar meus conceitos. E esse aceitei mudar meus conceitos, para mim significou muito. Para mim significou assim um mundo de possibilidades e oportunidades. Por que que significou esse mundo de possibilidades e oportunidades? Porque para mim o quebrar esse conceito sobre gatos valeu uma mudança de visão sobre um animal, que hoje eu não quero mais cachorro em casa, quero só gato. Eu não, eu tô amando. Mas para isso eu precisei quebrar uma base. Então, a gente precisa primeiro identificar de onde que vem. De onde que vem essa ideia? De onde que vem essa base? De onde que vem esse negócio com a como que eu vou falar? Essa coisa que eu tenho, essa crença emocional que eu tenho, de onde vem? De onde vem isso? Né? De onde vem essa base? Para aí eu começar a trabalhar.
tá? Por quê? Porque eu vou ter chavão, eu vou ter preconceito, eu vou ter atitude, eu vou ter muita coisa que eu vou fazer derivado dessa base, tá bom? Vamos lá com a aula de hoje? Vamos lá para a aula de hoje, então. Vamos lá, vamos compartilhar a aula de hoje. E aqui, né, tá a aula passada que falei, essas certezas emocionais, né, que nós temos, né, que a gente guarda, grava, aprende, né? E aí a gente com muita crença, muito preconceito, muita coisa, muita conduta, muita chavão verbal, muita tradição, né? Muito hábito que a gente tem, que a gente precisa romper, né? Precisa romper para ter uma reforma íntima muito mais legal. Então a gente precisa romper isso tudo, ok? Então vamos embora, vamos lá. Oh, pulei aqui nosso slide. Então vamos lá, vamos ver o que está aqui. Opa, deu um problema aqui. Não sei se para você está legal, para mim está dando um problema aqui. Eu não. Deixa eu ver aqui. Gente, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo ver aqui o que está acontecendo na minha. Deixa eu descompartilhar. Peraí. Alguma coisa aconteceu aqui na minha meu compartilhamento. Eu não vou parar a aula, porque eu já fiz uma boa introdução para vocês, né? Mas deu algum problema aqui no meu compartilhamento. Estou tentando compartilhar de novo. Vamos ver se agora dá certo. Meu compartilhamento. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Alguma coisa aconteceu aqui que não tá. Antes dava tão certo, agora tá difícil aqui. Pá, papi, 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 papá. Vou perder um minuto com isso, meu Deus do céu. Mas vocês estão vendo? É o que eu falo. A gente tem que de vez em quando aceitar, entender, saber que as coisas são complicadas, que as coisas são difíceis, mas que a gente vai conseguir. Eu vou falar para você, sabe o que está acontecendo? Tem um bloqueio aqui na minha tela que eu não estou conseguindo ler o slide, entendeu? Tem um bloqueio aqui que eu não sei por que está bloqueando, eu não estou conseguindo ver. Agora eu consegui tirar o bloqueio. Então vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, consegui tirar e o bloqueio voltou. Pode um negócio desse? Que absurdo. Então vamos lá. Considerando o estágio evolutivo da Terra, que nós estamos hoje, nosso estágio evolutivo, essas certezas do homem encontram-se entorpecidas pelo materialismo e milênios de repetição. Ponto final. Então, muitas das nossas certezas são lá de trás. Lembra que eu comentei na aula passada sobre a constelação? Exatamente. Foi isso que eu comentei na aula passada sobre a constelação. O que aconteceu com a constelação familiar? Com a constelação familiar, me descobri uma pessoa autoritária e controladora, que eu não percebia. Isso eu não percebi em mim, mas eu me descobri. E aí eu estou tentando mudar. Mas por quê? Porque por várias vezes eu fui e nessa vida, por várias vezes, nessa atual, por várias vezes eu fui controlador e autoritário, impositivo. Considerando o fenômeno psicológico da permanência. O que é isso? A gente permanece naquilo que a gente está e não quer mudar. Novamente, pausadamente, a gente permanece naquilo que a gente está e não quer mudar. Se eu não quero mudar, por que que eu vou sair? Vou sair, vou permanecer, vou ficar do jeito que eu estou, como eu sou, da forma que eu estou, e ponto final. E não estou nem aí. Essa é que é a verdade. Entendeu? A ilusão de querer manter para sempre em suas mãos aquilo que foi alvo, suas conquistas, que eu acabei de falar, esse é o permanência. Dessa forma, o individualismo sulcou traços morais e intelectuais marcantes que educaram o homem para o mal em detrimento do nosso, meu filho, minha palestra, minha casa, minha família e até a minha religião. Olha só, vamos lá. Essas certezas estão dentro de nós, vêm diante para nós, são cada vez mais entorpecidas, crescidas, mantidas e alimentadas pelo nosso materialismo, pela nossa repetição, pelo nosso fenômeno psicológico da permanência,
porque a gente quer sempre manter nas nossas mãos aquilo que eu conquistei. Eu não quero abrir mão do que eu tenho, mesmo que isso seja ruim. Quantas vezes a gente não está no emprego ruim e não sai porque eu lutei para estar até aqui? Cara, mas está te prejudicando. Mas eu lutei para chegar até aqui. Moço, procura outro. Às vezes, não, eu não quero. Quantas vezes a gente fica numa relação que só nos dá migalhas, mas eu conquistei, uma conquista minha. Quantas vezes a gente não fica numa amizade que não tem reciprocidade nenhuma, mas era aquela amizade, aquela pessoa que eu queria ser amigo dela. Então a gente tem que pensar, a gente tem que imaginar, a gente tem que parar e falar, gente, tá, o que que eu estou ganhando em estar aqui? O que que eu estou ganhando em fazer parte disso? Esse emprego pode até pagar bem. Eu posso até, pode ser um concurso. Você ter estudado muito, ter lutado muito para estar aqui. Por que que eu preciso permanecer aqui? Por que que eu não posso buscar uma coisa melhor? Um concurso melhor? Um outro local para desenvolver meu trabalho? Por que não? Por que que tem que ser aqui? No relacionamento, por que que tem que ser essa pessoa? Por que que não pode ser outra? Ou até melhor, por que que eu não posso ficar sozinho? Será que o sozinho não vai ser melhor do que o doar muito e receber nada ou migalhas de volta? Ficar sozinho não significa ser só, significa uma opção por não ter um relacionamento fixo, firme com ninguém. Mas você pode ter amigos, ter sua família e sair, viajar, passear, fazer as coisas numa boa. Por que não? Qual que é a necessidade de estar num relacionamento que não te devolve o que você entrega? E que talvez nunca devolveu, e que talvez você observando nunca devolveu o que você entregou. Você sempre entregou muito mais. Por que ter amizade com aquela pessoa que te faz mal? Só porque você quis? Ou, como eu vejo, só porque ela é popular? Só porque ela tem influência? Só porque, talvez eu receba um convite para ir para a festa dela? Não, gente, não, 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 não. Não, 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 não. Pode parar, pode parar, pode parar. Tudo isso é individualismo. Tudo isso são traços, são sulcos que as vidas passadas deixaram em nós e que nos educaram para isso. Nos educaram para quê? Para aceitar a permanência. E algumas vezes a permanência é no mal. É no mal. Entendeu? E aí, o que que acontece? Aí eu escolho o eu e deixo o nosso. Por isso, é meu filho, minha palestra, minha casa, minha família, minha religião. Uh-uh. Quantas vezes eu falei para vocês aqui sobre esse curso? Esse curso aqui é um curso, nossa, eu faço para vocês e para mim. Eu também, eu também mudo, eu também estou passando por um processo enorme de mudança. Eu também. Então, esse curso não é meu curso, é nosso curso. Todas as quartas não são minhas quartas, são nossas quartas. O Alquimia da Vida não são meus áudios, são nossos áudios. A Cavile não é minha casa, não é a casa da Rosana, não é a casa da Polly, não é a casa da Cris, é a nossa casa. Por quê? Porque tudo isso é para nós. Tudo isso é pensado para nós. Quando eu peço para vocês lá no fim do vídeo. Se você estiver gostando do vídeo agora, não esqueça, hein? Compartilhe, deixe seu like, comenta muito esse vídeo, compartilha muito com todos os seus grupos de WhatsApp, manda aí para todo mundo que você acha que precisa. Sabe por quê? Eu não faço isso para vocês pensando, eu vou crescer. Não, estou pensando, esse é um trabalho nosso
para muitas pessoas. Então, vamos levar para mais gente, vamos levar para muita gente. Vamos fazer com que esse trabalho cresça. Vamos fazer com que esse trabalho apareça. Por quê? Porque é um trabalho nosso. Isso é romper com essa certeza emocional. Entender que eu sou um pontinho nesse mundo que precisa evoluir, que precisa dar o passo à frente, que precisa entender que muitas das minhas conquistas foram legais na sua época e que agora eu preciso abrir mão delas para conquistar novas coisas. Que às vezes essas conquistas que eu estou tão apegado estão me bloqueando de conquistar novas coisas. Esse fenômeno, da qual raríssimas vezes escapamos, olha só, raríssimas vezes escapamos. Então, se a gente conseguir quebrar um pouquinho disso hoje, gente, é uma vitória enorme. Conduz muitos de nós, espíritas que declaramos possuir uma fé racional diante do dogmatismo, a uma postura de paralisia do raciocínio em muitas questões, as quais apelam para a nossa urgente coragem de desapego e reconstrução, pela oxigenação de nossos ideais e conceitos. Vamos lá. Vem comigo que vocês vão entender o que que eu vou falar. Olha só. Muita gente não gosta do protestantismo e do catolicismo porque acha dogmatizado. É muito aquilo, é muito reto, é muito padre, é muito pastor, é muita regra, é muito isso, é muito aquilo. Eu gosto de fé raciocinada. Eu gosto do espiritismo, porque o espiritismo me explica e eu penso e eu leio o livro, eu isso e aquilo. Beleza. Quantas vezes eu faço uma coisa que Rossandro Klinger fala demais em suas palestras? Uso o centro espírita como lavanderia de alma. Eu passo a semana inteira fazendo coisa ruim. Aí chego lá no centro. Ai, tô carregado. Vim aqui tomar um passe. Ou no nosso C daqui, né, Kátia? Ai, vim aqui tomar um reiki. Tô super carregado. Preciso me limpar. Aí vou lá. Ai, saio de alma renovada. Saio de alma limpa. Ai, que delícia. Tô limpo, tô limpaço. E passo a semana inteira fazendo coisa ruim de novo. Para na outra semana tá carregado. Tô dogmatizando. Tô dogmatizando a palavra do pastor, estou dogmatizando a hóstia do padre. Quando eu iconizo, lembra do capítulo dos ícones? Capítulo 24 dos ícones? Quando eu iconizo alguém e, ai, nossa, eu quero ser um Haroldo Dutra Dias. Eu quero ser uma Anete Guimarães. Eu quero chegar nisso, eu vou fazer igual. Quando eu faço isso, estou fazendo a mesma coisa, não estou dogmatizando? Igual alguém que segue um pastor, segue um padre? Quando eu falo eu, Padre Fábio de Mello, Pastor Cláudio Duarte, ensinamentos, eu, palestra no YouTube, eu sou espírita. Estou fazendo a mesma coisa que eles? Estou fazendo idêntico. O que a Irmã Sidufo traz para nós é isso. O que que acontece? Acontece que a gente fala que tem uma fé raciocinada, mas no fundo nós estamos numa paralisia de raciocínio. Nós paramos e acaba que a gente dogmatiza a nossa vida. Aí vem o emoji. Verdade. Nós estamos dogmatizando. Tanto quanto qualquer dogmatização que a gente fale. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos fazendo, entrando pelo mesmo caminho. Nós estamos caminhando pela mesma estrada. Uma estrada dogmatizada. Uma estrada de dogmas. Uma estrada de problemas. Uma estrada complexa demais para nós. Entendeu? Nós estamos dogmatizando. E isso é o problema. Por quê? Porque nós precisamos urgentemente de coragem para desapegar e reconstruir pela oxigenação de nossas ideias e conceitos. Isso vale para o dogma, isso vale para o emprego, para o relacionamento, para a amizade, para tudo na nossa vida, para tudo. Coragem de desapegar e, ó, preciso do novo. Nossa, esse capítulo está
pesado. Eu não sei se é o capítulo que está pesado, ou se é o estágio que eu estou passando, que deixa ele mais pesado. Mas alguma coisa é. A esse respeito, entre as infinitas reciclagens a fazer, vejamos uma velha e costumeira forma de análise sobre a qual nos debruçamos, quase todos nós, nos temas da vida moral do espírita cristão em torno da mensagem de Jesus. Então, a esse respeito, entre as infinitas reciclagens que nós precisamos fazer, vamos ver uma velha e costumeira forma de análise sobre a qual nos debruçamos, quase todos, nos temas da vida moral do espírita cristão em torno da mensagem de Jesus. Olha só. Já perceberam, meus companheiros, com que frequência empregamos as frases é falta de evangelho no coração? Falam do evangelho, mas fazem exatamente ao contrário. Sem evangelho, não teremos a solução. Chegaram em má situação na vida espiritual porque não tem evangelho. E, ó, fala de evangelho, mas não aplicam. Ó, é a ausência do evangelho sentido que levou aquele grupo à derrota. Quem nunca? Quem nunca falou isso? É falta de Deus no coração. É falta de uma religião. Quem nunca olhou e falou: Ah, mas você também não tem religião, mas você também não segue os ensinamentos, mas você também, ó, falta de Deus no coração. Quem nunca? Quem nunca? Como diz Jesus, atire a primeira pedra. Quem nunca usou uma dessas frases? É falta de evangelho no coração, é falta de Jesus no coração, é falta de Deus no coração, é falta de uma religião. Fala do evangelho, mas faz o contrário. Sem evangelho não teremos a solução. Chegaram em uma situação na vida que não tem evangelho. Ó, fala de evangelho, mas não aplica. Ó, tá vendo o grupo? Se ferrou. Sabe por quê? Porque a ausência do evangelho levou esse grupo a isso. Quem nunca? Quem nunca? Né? Quem nunca? Não são poucas as vezes em que, para explicar os motivos do fracasso ou do erro, principalmente do outro, assinala-se que a causa encontra-se na falta de viver os ensinos do Evangelho. Todos nós fazemos isso. Falta de Deus no coração, falta de viver o Evangelho, falta de seguir o Evangelho. Absolutamente não ousaríamos contestar tal questão. Então, a irmã Sidufo não contesta. É verdade. Não. Quem fala isso não está errado. Então, eu não estou errado? Não. Contudo, ixi, aí que vem, né? Quando vem esse contudo, ai meu Deus do céu. Desculpa. Uma oportuna e desafiadora indagação precisa ser largada a título de repensar caminhos e abrir ângulos de enriquecimento no tema. Opa! Cara, você não está errado. Ó, nós não estamos errados. Mas uma oportuna e desafiadora indagação precisa ser largada, a título de repensar caminhos e abrir ângulos de enriquecimento do tema. Que indagação será que é, hein? Quando a irmã Cidu for falar isso, ela vem com pancada. Vamos ver. Poderíamos, por exemplo, indagar para debate e atualização de nossos pensamentos. O seguinte. Por qual motivo as criaturas não vivem o Evangelho? Antes de falar, por que que as criaturas não vivem o Evangelho? Por que as criaturas não procuram uma religião? Por que as criaturas não praticam o amor? Não praticam a caridade? Por quê? Antes de eu continuar, ao fazer essa indagação, será que eu não vou me achar muitas vezes nelas? Antes de continuar, ao fazer essa indagação, será que eu não vou me ver muitas vezes nelas? Será que eu não vou me encontrar, me olhar e me achar lá dentro? Não sei. Às vezes sim. Às vezes
eu vou descobrir em mim a resposta para o outro. Às vezes, eu vou descobrir no meu íntimo a resposta do outro. Aí ela continua. De pronto, surge uma resposta chavão, é aquela pronta, resposta pronta. Porque é muito difícil seguir os ensinamentos do mestre. Legal, eu acho difícil de seguir, mas eu falo que o outro não segue. E assim, vamos. Entretanto, para sermos sinceros conosco, essa resposta não explica nada palpavelmente. Não explicar. Então teríamos que aprofundar e questionar. E por que é tão difícil seguir os ensinamentos da Boa Nova? Por isso que eu falei que mexe conosco. Por isso que eu falei que quando eu pergunto, por qual motivo as criaturas não vivem o evangelho? Por que não faz a caridade? Por que não tem Deus no coração? Não tem amor no coração? Por quê? Porque quando eu pergunto isso, eu tenho que pensar. Eu posso olhar para o outro, mas eu não sei a vida do outro. E quando eu faço essa pergunta, muito boa da irmã Cido foi, que conhece no fundo nossa alma, é como a Manuela, minha filha, que diz muito. Isso é uma pergunta retórica. No fundo, eu sei a resposta. Por quê? Porque a resposta está em mim. Porque para responder, eu não vou olhar para o outro. Eu vou olhar para mim. Por mais que eu tenha dado a resposta chavão. Ah, porque é difícil seguir, hein? Ó, putz, grila, é difícil, hein? Caramba, de seguir o ensinamento de Jesus. Amar é o próximo, amar que me fez mal, perdoar 70 vezes 7. Putz, grila, ai, caraca, meu. É difícil, hein? Entendeu? Vocês entenderam? Eu estou achando a resposta em mim. Porque eu não conheço o outro, eu não sei da realidade do outro, eu não sei da vida do outro, eu não sei o comportamento do outro, eu não sei como o outro é, eu não sei. Eu sei de mim. Então eu falo por mim. Eu falo pela minha vida, não pelo outro. E é aí que está o negócio. E é aí que está a chance da gente pensar, cara, por que que é tão difícil seguir, hein? Por que que é tão complicado seguir? Por quê? Vamos deixar essa pergunta? Vamos pensar nessa pergunta? Por que que é tão difícil seguir, hein? Será que é porque é difícil mesmo? Será que é porque a gente tem problema no seguir? Será que é porque a gente busca seguir, mas não consegue? Alguma coisa tem. Por que será que é tão difícil seguir? Precisamos descobrir. Precisamos descobrir. E eu acho que é uma boa coisa para a gente pensar durante a semana. Vamos pensar, por que que é tão difícil a gente seguir os passos do Mestre? Eu sei que a irmã Dufo vai trazer algumas respostas agora, e nós vamos bater um papo sobre elas. Mas, para mim, por que que é tão difícil seguir o Evangelho? Por que que é tão difícil fazer o amor? Por que que é tão difícil perdoar? Por que que é tão difícil desapegar? Sou eu que tenho que pensar nisso. E eu agradeço demais você estar aqui comigo. Mais uma quarta-feira, mais uma quarta entrando. Para mim, agora começa férias, dia 19 de julho é meu último dia letivo, aí nós vamos ter uma semaninha de férias, 15 dias de férias, mas férias escolares, porque eu vou estar aqui com vocês, normalmente toda quarta-feira, aqui no nosso espaço, e toda terça, todo sábado, lá no Alquimia da Vida. Não percam, não esqueçam, compartilha muito esse vídeo. Faça chegar muita gente, faça o canal da Cabeça chegar muita gente. Obrigadão por vocês estarem comigo, obrigadão por vocês estarem me abraçando nesse momento tão necessário para mim. Forte abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem.